Eu não me considero um especialista em Bitcoin. Aliás, hoje é muito difícil que alguém possa assim encher a boca para dizer que é um especialista em Bitcoin, dada a complexidade dos assuntos que envolvem essa espetacular inovação, né? Existem basicamente três grandes grupos de pessoas que hoje se interessam, que estudam, que discutem, que debatem o Bitcoin. O primeiro grupo é o grupo do pessoal da TI, o pessoal ligado à TI de uma forma geral. Amantes da criptografia, de tecnologia e tal. Essas são pessoas que há um bom tempo têm se empolgado, têm estudado e têm ajudado a desenvolver os conhecimentos sobre o Bitcoin. O outro grupo é o grupo dos economistas e pessoas ligadas ao mercado financeiro. O Bitcoin representa uma revolução sem precedentes na teoria monetária, que é uma das áreas mais fascinantes da economia, e hoje em dia tem sido um ativo que tem gerado paixões e deixado muita gente rica e pobre, né? E o terceiro grupo de pessoas que têm se dedicado muito a estudar o Bitcoin, provavelmente somos nós. Eu creio que aqui, se estamos na OAB, provavelmente a maioria aqui é da área jurídica, não sei se todos, mas os juristas têm também se debruçado sobre essa nova tecnologia em virtude das questões legais que ela tem provocado, né? Então, nenhum desses três grupos domina tudo sobre o Bitcoin. Os programadores podem conhecer muito da tecnologia que envolve essa criptomoeda. E eu estou falando sempre Bitcoin, já eu vou explicar aqui. Quando fala de criptomoeda, a gente fala quase sempre de Bitcoin só. Hoje não existe só o Bitcoin, existem mais de 1000 criptomoedas, né? O número é impressionante. Mas o Bitcoin sempre será lembrado e sempre será estudado muito mais do que os outros, porque foi pioneira e porque até hoje é a que tem a maior aceitação, a maior rede de usuários, a maior rede de empresas desenvolvendo tecnologias e soluções para ampliar e melhorar o seu uso, etc. Os programadores conhecem muito da tecnologia, mas podem não conhecer tanto dos aspectos econômicos e jurídicos. Os economistas sabem muito do Bitcoin como ativo e de tudo que envolve o seu uso como ativo econômico, ativo financeiro, mas podem eventualmente não conhecer tanto sobre a tecnologia e sobre os aspectos jurídicos. E nós juristas, às vezes, conhecemos bastante os aspectos legais que envolvem o Bitcoin, mas podemos também não conhecer tanto a tecnologia e os aspectos econômicos e financeiros. Então, é importante sempre que a gente tenha um debate sobre Bitcoin, que a gente consiga reunir sempre todos esses conhecimentos para tentar entender melhor esse fenômeno. Então, apesar de não ser um especialista, não me considerar um especialista em Bitcoin, aí você pode perguntar, então o que é que você está fazendo aí, né, André? Então eu vou embora já. Não. Eu sou um entusiasta do Bitcoin há aproximadamente 5 anos. Eu me orgulho de ser o primeiro e talvez o único autor na área do direito empresarial a falar disso no meu livro, né? Já faz umas 3 edições que eu trato do Bitcoin em meu livro de direito empresarial. E há aproximadamente 4 anos eu falo sobre Bitcoin aos meus alunos na faculdade onde eu leciono há 15 anos em Brasília. Então, desde 2014 eles são obrigados a assistir um documentário comigo e ter 1 ou 2 aulas exclusivas sobre esse assunto, né? Que é um assunto, como eu disse, que me fascina há aproximadamente 5 anos e que eu tenho estudado bastante, especialmente focado nas questões jurídicas. Dito isso, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já conhece o Bitcoin e tem Bitcoins? Um número até razoável. Muito bom. Quem aqui tem outras criptomoedas além do Bitcoin?
Muito bem. Uma coisa que acontece quando a gente fala sobre criptomoedas é que... eu sou péssimo em computação, vocês vão ver isso, que tem o PowerPoint do Dallagnol, né? Nenhum daquele eu consigo fazer, então vocês vão ver que basicamente o PowerPoint mais peba que vocês já viram na vida. E era para ter animação, para ir passando um por um, mas eu devo ter feito alguma coisa errada que veio tudo de uma vez. Mas pois bem, quando a gente fala em criptomoeda, é comum que as pessoas associem diretamente ao Bitcoin, né? E isso vai acontecer inclusive aqui, porque eu vou falar muito mais aqui, eu quase sempre de Bitcoin e não das criptomoedas em geral, né? Dado que eu já falei para vocês da importância da preponderância do Bitcoin sobre as demais. E quando a gente fala em Bitcoin, as pessoas pouco sabem sobre sua origem e sobre sua história. No máximo, as pessoas sabem sobre um tal de Satoshi Nakamoto, que escreveu um paper lá em 31 de outubro de 2008, isso aí já quase ninguém sabe, sou eu que estou falando, né? E que divulgou essa ideia e que a partir de 2009 ali ela foi se desenvolvendo até chegar aos dias de hoje. Então, para entender o Bitcoin, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Por quê? Porque se Bitcoin é um dinheiro digital, né? É uma criptomoeda, a gente tem que entender, e é algo que poucas pessoas entendem e conhecem, o que é dinheiro, o que é uma moeda. Como surgiu e como é que a gente chegou desde a moeda mais antiga até essa moeda mais atual, que é a criptomoeda, né? Bem, a origem do dinheiro. O dinheiro surgiu porque desde a civilização mais remota, quando os homens começaram a perceber que tinham necessidades, desejos distintos, eles a partir daí passaram a desenvolver meios que facilitassem, que permitissem que eles conseguissem realizar essas necessidades, esses desejos por meio de trocas, né? E aí surge o comércio. Então, as pessoas possuem necessidades e desejos, repito, distintos e agem para tentar realizá-los. E como a gente tem desejos e necessidades diferentes, eu gosto mais de uma coisa, você gosta mais de outra, a gente realiza negociações para tentar realizar mutuamente nossos desejos, nossas necessidades. Se você vai para um estágio mais primitivo de organização econômica, você vai perceber que naquela época as trocas eram feitas diretamente, bem por bem, mercadoria por mercadoria. Então eu estou precisando de couro para me aquecer, você está precisando de carne para se alimentar, né? Você eu estou precisando de couro, você está precisando de carne. Eu tenho carne, você tem couro, a gente vai lá e troca, né? Então o escambo é a forma mais primitiva de negociação da humanidade. Agora, é óbvio que a gente sabe que uma economia, para se fundamentar no escambo, ela tem que ser... você tem que estar pensando numa civilização bem primitiva, pequena, em que as necessidades e desejos das pessoas são extremamente limitados, reduzidos. É moradia, alimentação, né, e uma outra coisa a mais. Porque aí fica fácil você, a partir do momento que você dá a essa sociedade uma complexidade maior, o escambo começa a apresentar uma série de problemas, né? Por exemplo, no caso que eu mencionei, eu quero couro, a pessoa quer carne. Eu tenho carne, ela tem couro. Beleza, tá muito fácil. Mas isso nem sempre acontece. Pode ser que ela não queira carne, né, e eu não queira o que ela tem. Nesse caso, eu vou ter que buscar alguém que tenha o que ela quer para fazer essa troca, para depois procurá-la e trocar. Então, a não coincidência de desejos
era um entrave muito grande para que o escambo se tornasse um meio de troca eficiente. Isso às vezes tornava a negociação, o comércio extremamente dificultoso. Outro problema é a indivisibilidade de certos bens, né? Se eu, por exemplo, preciso de um pouco de sal e a pessoa precisa de um boi, né? Como é que eu vou fazer? Ou se ela precisa de partes de um boi, eu vou cortar o boi, vai morrer, né? Certos bens, dada a sua indivisibilidade, tornam extremamente difícil também o processo de troca direta, de escambo, né? Outro problema é a não equivalência desses bens. Como é que a gente vai estabelecer quanto vale cada um? E o problema da equivalência junto com o da invisibilidade muitas vezes torna inviável. Não é equivalente, então é só metade, mas aí certos bens eu não tenho como dividir, e aí você gera um problema. Isso fez com que, ao longo da história, certas mercadorias passassem a ser usadas como meio de troca indireta. Certas mercadorias começaram a ser aceitas por pessoas, ainda que elas não precisassem ou não quisessem aquela mercadoria. Então eu chego para uma pessoa que eu quero comprar carne, e ela tem carne, né? E eu tenho sal, mas ela não quer sal. Eu chego para ela e digo assim, não, eu sei que você não quer, não está precisando de sal. Mas pense bem, muitas pessoas precisam. E nem todo mundo quer carne. E mais, a sua carne, se você não conseguir trocar rapidamente, vai perecer, vai apodrecer. Então, aceite trocar um pouco da sua carne por sal, porque amanhã vai ser mais fácil você trocar esse sal que eu estou te dando pela carne que você não está querendo trocar comigo hoje. A pessoa para pensar e fala, você tem razão, é verdade. E aí ela aceita o sal. Amanhã ela vai contar essa mesma história para uma outra pessoa que eventualmente não queira trocar com ela porque diz que não quer sal. E a partir de um certo momento, muitas pessoas começam a aceitar o sal como meio de troca, ainda que não estejam diretamente necessitando do sal. Nós acabamos de criar a moeda. Eu estou dando o exemplo do sal porque vocês devem saber, o sal foi uma das primeiras moedas a serem, uma das primeiras mercadorias a serem usadas historicamente como meio de troca indireta, em virtude dele apresentar uma série de características que tornavam um bem apto a ser aceito como meio de troca indireta. Que características um bem precisava apresentar, ou precisa apresentar, para ser aceito como meio de troca indireta? Primeiro, a divisibilidade. O sal é divisível até o nível granular, né? É importante a divisibilidade para que você consiga fazer negociações, digamos, dos mais variados valores, preços, digamos assim. A durabilidade, né? Uma moeda é importante que você consiga armazená-la e mantê-la por certo tempo armazenada, porque pode ser que você não consiga trocar rapidamente ela, ou às vezes pode ser que você queira poupar e acumular riqueza, né? Então a durabilidade de um bem é uma característica fundamental também. A portabilidade. Se você vai negociar, é importante que você consiga portar esse bem com certa facilidade, né? A testabilidade, para você evitar fraudes, né? Para você evitar enganação, é importante que você consiga testar aquele bem para ver se é aquele bem mesmo. No caso do sal, basta você botar um pouquinho na língua, né? Que você vai ver se é sal ou não. A escassez, essa é uma das principais características de um bem. Se o bem é abundante, todo mundo consegue na hora, o bem acaba não tendo muita validade. Então é importante que o bem seja escasso, né? Para que você não tenha surtos inflacionários, né? De repente aquela comunidade receba uma quantidade imensa daquele bem e você vai ter uma inflação, você vai inflar a base monetária daquilo e eventualmente os preços irão sofrer alterações sensíveis. A escassez é uma das principais características de um bem para se tornar meio de troca indireta e, consequentemente, se tornar dinheiro. Finalmente, se ele contém todas essas características, ele tem uma última característica que é a sua comerciabilidade.
é um bem muito comerciável. É aquilo que eu falei, eu consigo convencer qualquer um a aceitar aquele bem e assim por diante. Você entra num ciclo virtuoso. Quanto mais um bem é comerciado, mais ele é aceito. Quanto mais ele é aceito, mais ele é comerciado. Quanto mais ele é comerciado, ele é aceito e assim vai. De repente, você tem um determinado bem que está sendo aceito universalmente como meio de troca. E foi assim que aconteceu ao longo da história. A gente costuma não pensar muito quando se fala em dinheiro e acaba tendo a ideia de que dinheiro é um papel que o governo diz que é dinheiro. Não. O dinheiro é uma criação do mercado. O que é o dinheiro? É um bem que, por apresentar certas características... Como é que passa isso aqui? Toda vez. Aqui. Um bem que, por ter certas características, passa a ser aceito como meio de troca indireta. E quando o homem descobriu essa genial invenção que é o dinheiro, uma série de coisas boas aconteceram, né? Houve uma verdadeira revolução nas sociedades que passaram a adotar meios de troca indireta. O dinheiro facilita a especialização e a divisão do trabalho. E todos sabemos, desde Adam Smith, que a especialização e a divisão do trabalho é um fator crucial para o desenvolvimento de sociedades, para a riqueza das nações, né? Como era o título do livro dele. A poupança, as pessoas agora se sentiam incentivadas a poupar. E a poupança é um fator determinante para que você tenha amanhã pessoas que acumularam riqueza e podem fazer empréstimos, por exemplo. E isso vai fazer com que você consiga adquirir muitos bens de capital que vão incrementar a produção e aumentar a riqueza daquelas sociedades. Os grandes investimentos também decorrentes de poupança, o que foi possível em virtude da especialização do trabalho, aumento da produção, etc. E uma das coisas mais importantes que o dinheiro permitiu, a precificação das coisas. Quando você tem uma certa unidade de conta, você consegue precificar as coisas. E o sistema de preços é fundamental para o funcionamento racional de uma economia de mercado, né? Desde 1922 que o economista austríaco Ludwig von Mises mostrou como o sistema de preços é o único que permite que o empresário faça o cálculo econômico. E é por isso que ele disse, muito antes de todas as economias socialistas fracassarem, que nenhuma delas ia funcionar. Porque quando você não tem propriedade privada, você não tem preço. Quando você não tem preço, você não consegue fazer o cálculo econômico. E todas aquelas economias planificadas eram planejadas de forma absolutamente arbitrária por planejadores centrais. Você tinha uma alocação de recursos absolutamente desordenada e que levava a um caos total. Então o dinheiro traz todas essas vantagens e permite uma verdadeira revolução nas sociedades. E o dinheiro é o quê? É uma criação do mercado. Eu tenho que apontar para onde? É para cá ou para cá? Não sei. Né? Então o dinheiro é o quê? Uma mercadoria muito demandada por todos e que se torna meio de troca indireta. Daí veio o famoso teorema da regressão de Mises, que ele diz: algo só é dinheiro legítimo se um dia foi uma mercadoria e demandada e trocada pelo que aquela mercadoria é, né? Então, para você saber se esse dinheiro que vocês têm aí na carteira, tudo é dinheiro de verdade, basta você lembrar que quando há aqueles planos de governo que trocam moedas, se você não vai no prazo certo para trocar no banco, depois aquele papel não serve de nada para você, porque aquilo não é dinheiro de verdade, aquilo nunca foi uma mercadoria que foi trocada pelo seu valor intrínseco. O sal, por exemplo, depois que o sal deixou de ser usado como meio de troca indireta, as pessoas que tinham sal, elas não ficaram com algo absolutamente inútil. Não, o sal continuou sendo sal, continuou sendo algo que tinha várias utilidades para temperar os alimentos, para conservar alimentos, etc. Então, é o famoso teorema da regressão de Mises. E outra conclusão que a gente chega aqui é: onde houve liberdade de escolha ao longo da história, duas mercadorias sempre se destacaram como sendo mercadorias aceitas e usadas como moeda: ouro e prata, em virtude de terem todas aquelas características que a gente mencionou, né? Pois bem, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa parte inicial aqui, recomendo a leitura desse livro, O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, onde há um resumo das teorias monetárias mais importantes e a explicação de como o dinheiro surgiu, como o dinheiro é uma criação do mercado e como o governo entrou nessa equação para
estragar tudo. Como assim? Existem duas formas de você adquirir dinheiro se você é uma pessoa, se você é um cidadão, né? Se você é um cidadão numa economia livre, você pode adquirir dinheiro produzindo bens e serviços que outras pessoas queiram, e aí elas vão te pagar por aquilo, ou você pode se dedicar à mineração. Isso considerando que em sociedades livres, ouro e prata sempre foram usados como moeda, como dinheiro, né? Já se você é o governo, não. Se você é o governo, você tem uma forma diferente de adquirir dinheiro, que é por meio da tributação, né? Você arranca dinheiro das pessoas, né, determinando que elas te paguem algo em virtude de alguma coisa. Só que todos os governos começaram a perceber ao longo da história que tributar é um negócio que as pessoas não gostam muito, né? Tributação é um negócio que gera revolta. E se você conhece um pouco de história, você sabe que grandes governantes, grandes impérios caíram em virtude da raiva das pessoas em relação à tributação. Então, ao longo do tempo, os governos começaram a descobrir uma nova forma de adquirir dinheiro. Como? Criando dinheiro do nada, né? Criando dinheiro do nada. Algo que a gente conhece como inflação. Muitas pessoas tendem a associar a inflação a aumento de preço. Não é algo totalmente errado. Por quê? Porque o aumento de preços é uma consequência de um processo inflacionário. Inflação, na verdade, o nome já diz tudo, é você inflar a base monetária, é você criar dinheiro sem lastro, né? Quando você infla a base monetária, quando você passa por um processo inflacionário, é normal que o aumento de preços aconteça no futuro, prejudicando as últimas pessoas que vão receber aquele dinheiro novo que foi criado. E isso é feito hoje à torta direito pelos governos em virtude da adoção no mundo todo do sistema de reservas fracionárias. Porque, não sei se vocês sabem, até o início da década de 70, vigorava no mundo todo, no sistema financeiro, o padrão ouro. Todo o dinheiro tinha que ser lastreado em ouro, né? Se você um dia quisesse lá, o banco tinha que ter aquele dinheiro lastreado em ouro. Só que, como a sanha inflacionária dos governos é enorme, porque eles precisam o tempo todo de mais dinheiro para fazer frente aos seus gastos cada vez maiores, né? Eles acabaram com o padrão ouro e hoje a gente vive no mundo todo num sistema que se chama de reservas fracionárias. Então, o dinheiro que você coloca lá no seu banco, vou dizer a você, não está lá, né? Pelo menos não todo, só está uma parte, né? Porque a gente vigora, o mundo todo vigora no sistema financeiro com as reservas fracionárias. O banco só tem a obrigação de ter uma parte lá que é determinada pelo próprio governo, uma coisa chamada compulsório bancário. Por isso que quando tem corrida bancária, ou seja, que a população está com medo de uma crise, vai todo mundo para o banco sacar dinheiro, é o maior desespero de todos os governantes e de todos os banqueiros, porque elas vão descobrir toda essa farsa, né? Tem uma frase, eu não lembro agora de quem é, que ele disse: se as pessoas soubessem como funciona o sistema financeiro, haveria uma revolução antes do amanhecer, né? E é verdade, porque as pessoas não sabem, elas pensam que o dinheiro delas está lá, né? Então, os governos descobriram, os estados descobriram que criar dinheiro do nada era uma forma menos revoltante de adquirir dinheiro, menos do que a tributação, né? Digamos, é uma tributação silenciosa, meio descarada, né? E isso acabou sendo feito ao longo da história por governo. Isso não é uma invenção recente não, viu, pessoal? Em Roma, toda moeda tinha que ser cunhada pelo Estado. E para você cunhar a moeda, você tinha que ter ouro, né? Ou prata. Há historiadores que identificam que em certos períodos do Império Romano, na época do pão e circo, que eles precisavam de muito dinheiro para fazer frente àqueles gastos, o que é que o governo fazia? Ele dizia que a moeda oficial não precisava ser 100% ouro, podia ser 90% ouro, 10% níquel, porque aí você tinha acesso a níquel mais e fazia mais moeda. Há registros de que em certos períodos em Roma, a moeda era 10% ouro e 90% níquel. O que era isso? Governo inflacionando. É a mesma coisa que hoje os quantitative easing que os Estados Unidos baixam ou as impressões de dinheiro dos bancos centrais no mundo todo, inclusive no Brasil. Você toca uma tecla lá, cria dinheiro, joga no sistema financeiro e pronto, né? Influa a economia e o efeito vai vir depois.
Então, outras conclusões que a gente pode tirar a partir de agora. O controle do dinheiro pelo Estado, exercido através dos bancos centrais, é a principal causa das inflações e das crises econômicas. E pouca gente sabe disso. E a internet e as negociações, por meio das negociações P2P, pessoa para pessoa, e a criptografia, que permitem privacidade e anonimato, podem ajudar a quebrar esse monopólio sobre o dinheiro. De que forma? Com a criação de uma coisa chamada criptomoeda. Então, nós chegamos aonde chegamos e certas pessoas perceberam que isso aí estava errado. Perceberam que esse controle do Estado sobre o dinheiro era nocivo e resolveram fazer alguma coisa. E é aí que começam os estudos sobre a criação de criptomoedas. Esses estudos são basicamente, como eu tinha dito lá no primeiro slide, associados ao Satoshi Nakamoto. Eu, inclusive, digo isso no meu livro, quando eu destaco que o Bitcoin é uma criptomoeda, que utiliza uma tecnologia ponto a ponto lá, e depois eu digo, é uma inovação revolucionária porque é o primeiro sistema de pagamentos totalmente descentralizado. A principal característica das criptomoedas é essa, é tirar o controle do dinheiro das mãos do Estado, né? O Fernando Ures, que é o maior especialista talvez em Bitcoin hoje no Brasil, meu amigo pessoal, que escreveu o primeiro livro sobre Bitcoin em língua portuguesa, diz também isso no livro dele, destaca que a principal característica do Bitcoin é ser um sistema de pagamentos totalmente descentralizado. E a gente sempre fala no danado do Satoshi, né? Mas eu pergunto a vocês, será que Satoshi foi realmente o primeiro a pensar em algo nesse sentido? E a resposta é não. O Bitcoin começa, e as criptomoedas consequentemente começam efetivamente em 2008, com a publicação do paper de Satoshi, depois em 2009 com as primeiras transações, mas isso é fruto de uns 40 anos antes de estudo, ou no mínimo 20 anos antes de estudo sobre criptografia e moedas eletrônicas, né? Se a gente for mais lá atrás, a gente vai identificar os primeiros estudos de criptografia, mas eu não vou voltar tanto, eu vou focar em estudos que já pensavam numa moeda eletrônica. Mas aqui eu faço uma pausa para uma reflexão que poucas pessoas fazem. É importante, além da gente estudar a história do Bitcoin, a gente saber o que é que pensavam política e economicamente aquelas pessoas que estavam na origem da criação desse dinheiro? Sim. E vocês vão entender ao longo dessa palestra o porquê disso. Então, o primeiro trabalho, talvez o mais importante, que deu origem que acabou desenrolando o surgimento do Bitcoin, foi esse trabalho aqui de um especialista em criptografia chamado David Chaum, publicado em 1985. Ele tem outros estudos de 81, 82, mas eu acho que esse é o mais importante, porque nesse ele já trata de temas como dinheiro digital e pseudônimos digitais, o que vai ser algo importantíssimo para o funcionamento do Bitcoin e das criptomoedas hoje em dia. E além de ser um grande entendedor e divulgador da importância da criptografia para a defesa das liberdades individuais perante o governo e tal, ele também foi um empreendedor na área, porque ele criou em 1989, com sede em Amsterdã, a DigiCash. E era uma empresa que tinha o objetivo de criar um sistema de pagamentos online, o primeiro talvez, e uma moeda eletrônica chamada de eCash. Ela, porém, ela não pode ser considerada uma pioneira total do Bitcoin, porque ela ainda tinha o problema de ser centralizada na empresa e ter a necessidade de uma terceira parte confiável, que é o que o Bitcoin vai eliminar ao criar um sistema totalmente P2P, né, par a par. Mas foi, sem dúvida, um estudo precursor para o surgimento do Bitcoin e das criptomoedas depois. Depois desse cara, do David Chaum e de todos os seus estudos importantíssimos, principalmente aquele que eu mencionei de 1985, que vale muito a pena ler, surgiram umas pessoas que se organizavam num grupo conhecido como Cypherpunks. Alguém já ouviu falar no Cypherpunks? Já ouviu falar no Cypherpunks? Quem são os Cypherpunks, que tem tanta importância que o Max Kaiser, que é um cara que tem um programa de economia sobre temas heterodoxos de economia numa TV russa, disse: ninguém deve comprar Bitcoin sem antes estudar os Cypherpunks. Não são Cyberpunks não, pessoal, não confundam. São Cypherpunks. E a brincadeira é com trocadilho mesmo, porque Cypher, que é um termo exclusivo da
criptografia com os punks dos cyberpunks, que eram de contracultura mesmo, de serem contra o Estado, anarquia e tal. Quem são os cypherpunks? Cypherpunks são pessoas que começaram a se reunir no início da década de 90, ali na Califórnia. Primeiro, eles se reuniam num lugar físico, numa empresa chamada Cygnus, ou Cygnus, de um deles, né? E depois passaram a ter contato frequente por meio de uma lista de e-mail. Quem são essas pessoas? Eram pessoas interessadas e extremamente conhecedoras de criptografia e que estavam se preocupando muito em desenvolver a criptografia como forma de proteger os cidadãos contra arbítrios estatais. Eles eram pessoas muito preocupadas principalmente com a privacidade no ciberespaço. Eram pessoas visionárias que já viam todos os problemas que essa era virtual ia trazer em termos de perda de privacidade, etc. E por isso que eu digo que o David Chaum é um pioneiro dos cypherpunks. Embora não seja propriamente um cypherpunk, ele era um pioneiro. Está vivo ainda e inclusive lançou recentemente uma moeda, salvo engano, o David Chaum. Né? Então os cypherpunks eram esse grupo. Quem quiser conhecer um pouco mais da história dos cypherpunks e também da história do Bitcoin, eu recomendo assistir esse filme, esse documentário, está disponível no Netflix, né? Banco ou Bitcoin, que foi o título que ficou em português, mas em inglês é Banking on Bitcoin, que explica a origem do Bitcoin, vai até mais ou menos 2015, 2016, falando de muita coisa que eu vou falar aqui hoje, mas principalmente destacando a importância dos cypherpunks para o surgimento dessa tecnologia. Né? Inclusive, para me preparar para a palestra, eu vim no avião hoje reassistindo pela 15ª vez, eu acho, esse filme. Né? Depois do artigo do David Chaum e do surgimento da lista dos cypherpunks, surge esse paper, ou na verdade mais uma mensagem lá que o Adam Back publica na lista dos cypherpunks, né? Ele publica esse e-mail falando do Hashcash, né? Que ele estava muito preocupado com os spams e como era fácil você lançar spams, e ele criou mecanismos anti-spam, que são até hoje muito importantes, né? E isso vai ser fundamental no desenvolvimento do Bitcoin posteriormente e das criptomoedas em geral. Depois vem talvez um dos mais importantes papers, ou também mensagens na lista lá, que influenciaram o Satoshi no paper dele. Inclusive, é a primeira referência feita no texto. Se você vai ler, alguém aqui já leu o paper do Satoshi? São só 8 páginas lá. Você vê que a primeira referência dele é o B-Money, do Wei Dai. O Wei Dai, nessa mensagem, ele expõe as características do protocolo de uma criptomoeda que ele estava desenvolvendo, chamada de B-Money, mas acabou nunca sendo implementada. Tinha algumas falhas que acabam sendo corrigidas no paper do Satoshi, mas o próprio Satoshi reconhece a importância do trabalho do Wei Dai, que era um cypherpunk lá da lista. Depois, você tem esse trabalho que é o mais importante antes do Bitcoin, e aqui eu já vou dar um spoiler. Vocês já devem ter ouvido falar que ninguém sabe quem é o Satoshi, né? O Satoshi desapareceu em 2010, eu vou contar a história aqui que ele desapareceu e tal. Mas hoje, por aqueles que conhecem muita história, que leram muito, que estudaram muita história, existe hoje uma certa convergência de entendimentos de que o Satoshi é, na verdade, o Nick Szabo. Na verdade, não apenas o Nick Szabo, mas o Nick Szabo junto com o Hal Finney, que foi um dos primeiros caras a acreditar na tecnologia do Bitcoin e que recebeu, inclusive, a primeira transação do Bitcoin do Satoshi, né, no início de 2009. Já eu falo mais do Hal Finney, que morreu há alguns anos, teve aquela doença horrorosa que você paralisa tudo, né? E hoje o Nick Szabo ainda está vivo, está ativo, mas muitos acham que o Satoshi, na verdade, é ele e tal. Tem vários motivos, já eu explico melhor. Então, muito conhecedor de teoria monetária, o Nick Szabo, na verdade, é um gênio, né? Ele é um cara que entende de tudo, ele tem doutorado na área de computação, doutorado em direito, aqueles que nascem uma vez a cada 1000 anos mesmo, né? Conhecedor profundo da teoria monetária, ele
tentou criar uma espécie de ouro digital, que ele chamou de BitGold. Por isso que eu digo que ele era conhecedor da teoria monetária, porque ele sabia que o ouro é e sempre foi a moeda perfeita, digamos assim, né, do ponto de vista teórico mesmo. Finalmente, em 2000... esse trabalho aqui de Szabo, ele é, na verdade, de 98, mas só foi mesmo divulgado mesmo em 2005. Né? Então, vejam que as coisas vão andando devagar. Né? Salvo engano, esse aqui do Eidai de 98 também, o Hashcash alguns anos antes, o Cypherpunks começa ali em 92, até que em 2008, Satoshi publica o seu famosíssimo paper, né? Um sistema de dinheiro eletrônico par a par, né? Pessoa a pessoa, que ele chama de Bitcoin. Né? Ele publica uma mensagem na lista dizendo, olha, eu venho trabalhando há alguns anos e acho que consegui chegar a um resultado fantástico e tal, peço a ajuda de vocês, vamos desenvolver tal. Na época, muitos meio que não deram bola tal. Uma das pessoas que deu muita bola para o Satoshi foi o Ralph Finney, esse que eu disse que morreu há alguns anos. Tanto que, logo depois, a primeira transação é feita do Satoshi para o Ralph Finney. Mas embora no início Satoshi tenha sido muito desacreditado, depois que a teoria dele se vingou e que o Bitcoin chegou a ser o que é hoje, chegou a sair notícias como essa no jornal. É claro que isso não deu em nada, não sei se vocês sabem como funciona o Prêmio Nobel. Existem várias pessoas, vários acadêmicos no mundo que podem indicar pessoas para receber o prêmio. E muitas dessas indicações são ignoradas, foi o que aconteceu. Mas uma das pessoas chegou a indicar o Satoshi para ganhar o Prêmio Nobel há alguns anos. É claro que não vingou, mas só esse fato já demonstra que a ideia dele tinha deixado de ser uma maluquice, uma doidice, para virar algo que as pessoas começaram a pensar. Então, uma conclusão final que a gente toma aqui nessa primeira parte, né? Os criadores e desenvolvedores do Bitcoin tinham um pensamento libertário, alguns anarquistas. Se você pega, por exemplo, ó, o texto do Eidai, ele fala aqui, ó, eu estou fascinado pela criptonarquia de Tim May. E ele começa a falar como eles podem conseguir criar um mundo anárquico por meio das criptomoedas e tal. Né? Então, eles tinham um pensamento libertário, muitas vezes anarquista, e eram pessoas extremamente preocupadas com privacidade, mas principalmente com a defesa das liberdades individuais contra arbitrariedades estatais. Além disso, eles eram muito conhecedores da teoria monetária e sabiam da importância de você criar um dinheiro sem controle estatal. Eles sabiam de todas as mazelas que o controle estatal sobre o dinheiro vinham gerando ao longo dos séculos. Né? Então, por isso que eu disse, é muito importante você conhecer, sim, o pensamento político e econômico, porque não é algo que surgiu, não é simplesmente um cara que quer criar o dinheiro, não. Existe toda uma história por trás disso. Quem quiser saber um pouco mais disso, recomendo esse outro documentário disponível no YouTube, chamado O Surgimento e a Ascensão do Bitcoin, é o título em português, né? Tá como O Surgimento e a Ascensão do Bitcoin. É um outro documentário que não fala muito do cypherpunks, mas foca muito nessa questão de como o pensamento libertário e anti-Estado foi importante no desenvolvimento, na criação e desenvolvimento do Bitcoin. A partir daí, a partir do lançamento do paper do Satoshi, nós temos a primeira operação com o Bitcoin em 3 de janeiro de 2009, que foi uma operação mais teste do Satoshi, que muitos acham que é o Nick Szabo, para o Ralph Finney, que era pela lista, porque todas essas mensagens trocadas por ele nessas listas hoje estão públicas. Você pode acessar, pode ler. É bem interessante. Você lê as respostas que Satoshi dava na época, as discussões dele e tal. Então, o Ralph Finney foi um dos primeiros caras a apoiar, a ser um entusiasta das ideias de Satoshi. Depois você tem a primeira cotação do Bitcoin, ainda em 2009. Na época, $1, calculou-se na época que $1 era equivalente a 1.309 Bitcoins. Né? Não sei se vocês sabem, um Bitcoin chegou a valer em 2017, ano passado, quase $30 mil, né? Em 78, 79 mil reais na época. Né? Tem aluno meu que quase se mata, porque eu dava aula em 2014 para eles, quando o Bitcoin estava R$300 e eles não compraram. Né? Primeira transação real com Bitcoin, que você usou o Bitcoin para comprar um bem tangível mesmo, foi no finalzinho de 2009, em que um usuário de um fórum lá de criptografia chamado Laszlo Hanieks pagou, ele disse que pagaria 10 mil bitcoins para quem comprasse 2 pizzas para ele.
Um outro usuário que estava lá em Londres, o Jeremy Sturtevant, fez uma ligação para o Papa John's na Califórnia, que era onde o Lázaro estava, comprou 2 pizzas, pagou lá pelo cartão de crédito dele, sei lá o quê, e mandou entregar as pizzas para o Lázaro. São, sem dúvida, essa operação ela tem 2 recordes. Primeiro, que é a primeira operação real com bitcoins, e segundo, que é a pizza mais cara da história, com certeza, né? Calcule aí 10 mil bitcoins, quanto é que dá hoje, né? Então, essas foram as primeiras, né? Aqui, aí o que é que acontece? No início o Bitcoin não estava decolando, O que é que aconteceu para o Bitcoin decolar? Isso aqui. Quem lembra desse cidadão? Julian Assange e do seu site Wikileaks. É aquele site que vazava, né? Os hackers iam lá, pegavam os documentos oficiais e vazavam. Julian Assange era um cypherpunk. Ele era da lista. Sabiam disso? E o que é que aconteceu? Na época que o Julian Assange, que saíram os documentos, que eles vazaram todos os documentos, o governo americano foi para cima e bloqueou todas as doações, todos os pagamentos que Visa, Mastercard, PayPal, Western Union faziam para o Wikileaks. E aí, como é que as pessoas começaram a fazer doações para o Wikileaks? Bitcoin. Isso aqui é uma postagem do ano passado, de outubro de 2017, do Julian Assange no Twitter. Olha o que ele diz, Meu profundo agradecimento ao governo americano, ao senador McCain e ao senador Lieberman por fazerem com que Visa, Mastercard, PayPal, American Express, Money Bookers e outros, né, erigirem um bloqueio ilegal contra o Wikileaks, começando em 2010. Isso causou para nós um investimento em Bitcoin com 50.000% de retorno. Sim, óbvio, porque eles receberam muitas doações de Bitcoin na época, quando o Bitcoin não valia $100. E o Bitcoin chegou a valer 30 mil. Eles foram obrigados a ter Bitcoins e ele agradece hoje, porque simplesmente não tinha como se financiar melhor o Wikileaks do que isso, né? Mas isso foi fundamental para o desenvolvimento do Bitcoin, o caso Wikileaks, porque muita gente começou a usar Bitcoin e descobriu o Bitcoin para fazer doações. Foi aí que Satoshi desapareceu. Você tem mensagens dele no fórum na época dizendo, pessoal, não vamos fazer isso, encorajo o Julian Assange a não estimular doações de Bitcoin, não é o momento, nós estamos muito jovens, eu não quero atrair essa atenção do governo para a gente. Ele tem mensagens dele dizendo isso e a partir daí ele desaparece dos fóruns e nunca mais apareceu. Aliás, apareceu só uma vez que eu vou dizer já quando foi. Né? Resultado, depois você teve um outro fato que alavancou o Bitcoin, o Silk Road. Já ouviram falar no Silk Road? Silk Road é uma criação desse libertário aí, anarquista, o Ross Ulbricht, que é um site cujo objetivo é ser um mercado verdadeiramente livre, onde você pode negociar tudo o que você quiser. E o Silk Road era feito basicamente com Bitcoins. As negociações eram feitas com Bitcoins, né? E lá você tinha de tudo, né? Principalmente drogas, armas, etc. E aí foi também um problema do Bitcoin, que o Satoshi também reclamou. Aí eu acho que ele já tinha desaparecido, mas é que muitos reclamaram por quê? Porque aquilo fez uma associação muito ruim ao Bitcoin. O Bitcoin ficou associado com o Silk Road, com compra de droga, de pornografia, de arma, de bomba, de não sei o que, ao terrorismo, etc. Né? E aí ele passou a ser uma preocupação dos governos. Claro, aquilo alavancou também o Bitcoin, né? Mas trouxe os olhos do governo para ele. Depois, um terceiro fato que alavancou muito o Bitcoin, a crise econômica no Chipre. Isso é uma foto de filas lá no banco do Chipre e em outros bancos, das pessoas indo tirar o dinheiro e o Chipre estava em crise. A União Europeia foi socorrer, mas disse, eu só socorro você se você congelasse a conta bancária tudinho. E aí todo mundo ficou sem poder pegar dinheiro, tudo foi uma confusão, tem vários manifestos, foi revolta na rua e tal. Só que o que é que aconteceu? Bitcoins. O pessoal, os entusiastas dos Bitcoins começaram a divulgar os Bitcoins para a população cipriota, começaram a surgir, tipo caixa ATM, caixa automática de Bitcoin no Chipre, uma coisa louca, e o Chipre começou a usar Bitcoin e aquilo alavancou muito o Bitcoin na época, né? Isso a gente está falando já aí 2011, 2012, tá, pessoal? Estamos já andando. Nessa época foi quando
os libertários, né? E os libertários, eles são um grupo organizado nos Estados Unidos, tem inclusive partido. No Brasil é uma coisa muito incipiente ainda, mas lá eles têm partido, já tiveram representantes. Tem o Rand Paul, que é um congressista americano respeitado, chegou a concorrer nas últimas prévias para candidatura a presidente do Partido Republicano. Os libertários apoiaram desde o início o Bitcoin. Por quê? Porque viam no Bitcoin uma tecnologia anti-Estado, uma tecnologia que empoderava o indivíduo contra arbitrariedades estatais. Aquela coisa do dinheiro descentralizado, não ao Banco Central. Então os libertários apoiaram desde o início. O Free State Project, que é uma organização nos Estados Unidos que tem. Você vê muito disso, repito, naquele documentário que está lá no YouTube, né? E aí o que é que acontece? Com todos esses fatos que alavancaram o Bitcoin e o apoio maciço da comunidade libertária americana, isso vai chegar no pessoal do Vale do Silício, que é onde está o dinheiro, pessoal. E é onde estão as pessoas com ideias para fazer girar o negócio. E aqui começam a surgir várias startups que se dedicam a desenvolver novas soluções para uso, para desenvolvimento, para ampliação do uso do Bitcoin. E aí você tem, por exemplo, esse cidadão aí, o Charlie Shrem, que é um dos pioneiros mais importantes do Bitcoin, que com 22, 23 anos cria a BitInstant, que foi uma das startups mais importantes no início do Bitcoin. Porque nessa época, para comprar Bitcoin era muito difícil. O mercado era quase monopolizado por uma empresa chamada Mt. Gox, que era sediada no Japão, né? E você, às vezes, para comprar Bitcoin, você tinha que fazer transferência para eles, demorava dias, às vezes uma semana ou mais. E ele desenvolveu uma startup que permitia que você comprasse Bitcoins instantaneamente, né? Por isso o nome BitInstant. E ele foi um dos primeiros billionaire Bitcoins, né? Os caras que ficaram ricos com Bitcoin. Tá preso hoje, coitado. É uma sacanagem que fizeram com ele. O BitPay foi uma empresa que facilitou pagamentos com Bitcoins, né? É uma empresa, naquele documentário do YouTube, vocês vão ver, é uma empresa que permitia que as pessoas, por exemplo, você é dona de um comércio, você não quer Bitcoin, não entende tudo, mas você não quer perder clientes que queiram pagar com Bitcoin. Então essa empresa ela criou tecnologias que permitiam você receber em Bitcoins, mas o dinheiro ia entrar na sua conta era dólar, era euro, era real, o que for, dependendo de onde você estiver. Se você quisesse receber em Bitcoin, você recebia, mas ele convertia já na hora também para a moeda que você quisesse, porque aí você não se sujeitava à volatilidade, né, do Bitcoin. Essa empresa é muito importante, o BitPay. Aqui é um cara, o Mike Caldwell, que é sensacional, que ele criou a Cascacius, que é a primeira representação física do Bitcoin, as moedas. Inclusive esse B que vocês veem tudo é dele, né, a criação. E aí ele criou umas moedinhas e que no final, atrás da moeda você tinha uma coisa para raspar assim e lá tinha um código com o Bitcoin, né, com uma quantidade específica em Bitcoins. E isso foi muito importante para você, porque muitas pessoas ficavam assim, negócio virtual, não, aí você é uma coisa mais palpável, né, tal, e deu uma cara ao Bitcoin, aquilo foi muito importante também na época, uma startup, foi uma iniciativa importante. Isso aqui foi o Vitalik Buterin, um russo de 19 e 20 anos, que desenvolveu uma revista chamada Bitcoin e se dedicava a viajar o mundo, a explicar didaticamente, de forma fácil, o Bitcoin. Tal. Foi outra coisa que ajudou muito no início do Bitcoin, né? Nessa época aqui, ó, sabe quem colocou dinheiro, bastante dinheiro nessa empresa do Charlie Shrem? Os gêmeos. Já viram os gêmeos do Facebook? Sabe aqueles gêmeos do Vale do Silício? Eles botaram um dinheirão aí, entraram na parada. Os gêmeos entraram aí quando viram que estava o negócio certo. Tava tudo indo muito bem, o Bitcoin subindo, chegou a passar de $200 na época, tudo, e aí a coisa começou a ficar complicada. Por quê? Porque em outubro de 2013, 2014, não lembro exatamente agora, foi preso o Ross Ulbricht do Silk Road. E logo depois foi preso o Charlie Shrem, sob a acusação de que ele vendia bitcoins para clientes que ele sabia que praticavam tráfico de drogas, etc. Né? Ou seja, uma acusação extremamente frágil, mas o objetivo na época era prender alguém, era fechar o cerco, e prenderam o Charlie Shrem, prenderam o Ross Ulbricht. O Bitcoin começou a cair de preço, foi uma fase muito ruim. E
houve a falência da Mt. Gox. Lembra que eu falei da Mt. Gox, que era uma empresa que no início era a principal exchange de Bitcoin no mundo? Ela era uma empresa que surgiu, na verdade, ela cresceu rapidamente, porque ela era uma empresa no Japão que fazia exchange de cartas. O japonês gosta muito daquele negócio de troca carta, né, tal. E ela já tinha, portanto, toda uma plataforma que usava para isso, e ela converteu isso para fazer Bitcoin, e ela rapidamente passou a quase monopolizar o mercado. Então, uma quebra da Mt. Gox era um baque muito grande para o Bitcoin, que estava tentando se afirmar como algo seguro, confiável, sério. E houve um rombo, houve um ataque na exchange, muita gente perdeu o Bitcoin, e foi um rolo danado. Aqui é uma foto de um dos executivos, né, o Mark, que é um francês, que era um dos CEOs da Mt. Gox, chegando para trabalhar na Mt. Gox, e alguns usuários perguntando, cadê o meu dinheiro lá, porque tinham perdido os Bitcoins dele. Isso foi um baque muito grande, Bitcoin foi lá. E finalmente o outro baque foi por conta desse cara aí, o Benjamin Lawsky, que era um regulador lá de Nova York, no mercado financeiro, e que começou a fazer audiências públicas para regular, e todas essas audiências públicas vocês podem assistir, estão disponíveis, e ele baixa uma regulamentação em Nova York, absolutamente proibitiva. Era impossível você atender aqueles requisitos e conseguir continuar atuando. Criou regulações que praticamente tornavam impossível você operar como exchange ou como uma startup nessa área. E veja que interessante, logo depois que ele criou a regulação, ele e todos os seus assistentes saíram e abriram uma consultoria de como abrir empresas de Bitcoin, né? Ou seja, um caso clássico de captura, de rent seeking, né? Que a gente sabe muito bem o que acontece. O Benjamin, eu vejo inovação, terroristas, porque o argumento dele era esse, era que você podia, você já tinha tido, né, o 11 de setembro e tal, que você podia, aquilo ali, ajudar a financiar terroristas e tal, o terrorismo foi muito usado nas audiências públicas, etc. Mas o Bitcoin resistiu, pessoal. Resistiu principalmente por conta de uma coisa, do blockchain, que até agora eu só falei de Bitcoin, mas não falei de blockchain. Porque o blockchain é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, que permite as transações públicas, né? E aí, o mercado, de uma forma geral, passou a olhar para o Bitcoin, mas não mais olhando para o Bitcoin como uma moeda, ou para aquelas coisas de, porque não tem banco central, não. Eles começaram a se fascinar pela tecnologia blockchain. E os usos que essa tecnologia podia ter no próprio mercado financeiro, no mercado imobiliário, né? Registro de propriedade, né? E como essa tecnologia era incrível. E aí isso deu um novo gás ao Bitcoin, e aí a partir daí o Bitcoin deslanchou, e aí provavelmente é a partir dessa época que todos vocês passaram a conhecer o Bitcoin, e aí eu não preciso contar a história com detalhes como eu fiz até aqui, porque aí todo mundo sabe o que aconteceu. Pois bem, dito isso, o que é que fez o Bitcoin ser o que ele é hoje? Que características são importantes, não só para o Bitcoin, mas para uma série de outras criptomoedas? Porque, repito, a gente fala só de Bitcoin, mas hoje você tem milhares de criptomoedas, né? Criptografia. O Bitcoin é baseado em criptografia, o que lhe dá extrema segurança, privacidade, inclusive a possibilidade de transações anônimas. E aqui a gente deve muito o crédito ao David Chaum, que desde lá de 1980 desenvolvia as assinaturas cegas, né, os pseudônimos e os sistemas de reputação com pseudônimo. Então, ele foi um cara importantíssimo nisso, né, no desenvolvimento da criptografia que acaba sendo usada para as criptomoedas. É descentralizada, ou seja, não tem controle por uma autoridade central, portanto, o Estado não tem controle e não pode inflacionar, não pode fazer as palhaçadas que ele costuma fazer com o dinheiro estatal. É ponto a ponto, não depende de um terceiro, de uma terceira parte confiável, como Satoshi diz no início do seu paper, porque historicamente você tinha já experiências de dinheiros, digamos assim, digitais. O PayPal, sistemas de pagamento, dinheiro não, sistemas de pagamento digitais, cartões de crédito, de PayPal, etc. Mas você sempre precisava de uma terceira parte, de um intermediário. Isso encarecia, tornava burocrática e tirava a privacidade e aumentava o controle do Estado. E a grande sacada do Bitcoin é que ele é peer-to-peer, ele é par a par, ele não tem intermediários, né? Escassez, o Bitcoin é escasso. Olha as características de um bem para ser moeda. O Bitcoin, não sei se vocês sabem, ele só tem 21 milhões.
E um dia o pessoal calcula que em 2150 vão ser emitidos os 21 milhões de bitcoins. E ele é interessante porque ele se baseia no ouro, é como se fosse um ouro digital. Como é que você faz para conseguir ouro? Ou você compra de alguém, ou você garimpa, minera, não é? Mesma coisa do Bitcoin. Ou você compra de alguém, ou você minera. Quem faz a mineração são as grandes empresas que têm uma capacidade computacional alta que fazem a validação das operações, que aquilo é o que a gente chama de mineração, né? Por meio lá do blockchain. Só que quanto mais ouro você acha, mais difícil é você achar novo ouro, não é? E mais caro, porque você vai ter que escavar muito, vai ter que ter grandes máquinas, os investimentos são a mesma coisa do Bitcoin. Quanto mais Bitcoins são emitidos, mais difícil é minerar Bitcoin. Então você precisa de muito dinheiro. Hoje quem minera Bitcoin, antes no início, você com um computador em casa minerava Bitcoin. Né? Esses nerds aí e tal mineravam Bitcoin. Hoje em dia, para você minerar Bitcoin, você tem que ter muito dinheiro, uma capacidade computacional altíssima. É global. O Bitcoin permite operações entre todas as partes do mundo, né? Ele é um sistema, um dinheiro realmente global e não local. E é de código aberto, então ele está sempre sendo aprimorado pela própria rede. Outras características do Bitcoin. As decorrentes dessas características, quais são as vantagens das operações com Bitcoin? Rapidez. Vocês sabem que transações normais, principalmente remessa internacional, por exemplo, pode levar dias às vezes. Com Bitcoins você consegue fazer isso em pouco tempo. É verdade que de uns tempos para cá o Bitcoin tem apresentado problemas nisso e por isso tem surgido novas criptomoedas que tentam resolver esse problema. Tem a Lightning Network, que a esperança de que melhore, mas a demora de certas transações de Bitcoin já foi um problema há alguns anos, mas em tese as transações são rápidas, né, muito mais rápidas do que no sistema tradicional. A ausência de burocracia e controle estatal, não existe feriado, né, não existe final de semana, né, não há limites de operações. Às vezes você quer fazer uma coisa no banco, não, só pode até tantos mil, não sei o que, tem que ter uma autorização, código tal, não sei o que. No Bitcoin não existe isso, você faz a hora que você quiser, para onde você quiser, quanto você quiser, a hora que você quiser. Baixo custo operacional, por quê? Porque não há incidência de intermediários e também não há tributação. Imunidade a surtos inflacionários, nenhum governo pode criar Bitcoin, então, portanto, Bitcoin ele cresce a uma taxa normal, né? Vão surgindo novos Bitcoins a uma taxa normal do mercado, assim como o ouro, então a escassez dele é algo importantíssimo para que ele funcione como uma moeda. Facilidade de operações internacionais, né? Porque não há fronteiras, ele é global, e segurança e autorregulação. É praticamente impossível hackear a rede Bitcoin, né? Eu não sou especialista em programação, em criptografia, em tecnologia, mas aqui é só um exemplo. Isso aqui é um print que eu fiz da página do blockchain, você acompanha as transações, né? Quem tem Bitcoin sabe, acompanha lá. É tudo público, blockchain é como se fosse um livro caixa público e está lá. Todas as operações estão registradas e nunca mais vão ser apagadas, né? Aqui as operações especificamente, e aqui foi repito, eu não sou especialista, mas isso aqui foi um amigo meu que é especialista em computação e me mandou para provar como é impossível hackear a rede Bitcoin, né? Você suponha que a rede está trabalhando no bloco 91 lá, mas o minerador quer alterar uma transação no bloco 74. Ele teria que fazer suas alterações e refazer toda a computação desde o bloco 74 até o 90 e fazer também o bloco 91. Né? Ou seja, são 18 blocos de computação caríssima. E ele ainda teria que fazer tudo isso antes que qualquer um na rede Bitcoin terminasse de minerar apenas aquele bloco que ele está querendo alterar. Ou seja, é impossível. Tanto que até hoje você não teve problemas com o Bitcoin, com a rede Bitcoin. Você diz assim, André, mas eu já ouvi várias coisas dizendo que fulano perdeu, foi hackeado, não sei o quê. Não, é a rede Bitcoin. Se você mantém dinheiro numa exchange, você está sujeito, se essa exchange for hackeada, é a mesma coisa você ter dinheiro no Banco do Brasil, o Banco do Brasil for hackeado, né? Lembre-se, pessoal, Bitcoin é dinheiro. Então, se você guarda bem o seu dinheiro, ninguém vai pegar. Por exemplo, o dinheiro está na sua carteira agora. Aí você resolve se levantar, vai ali no banheiro, tudo, deixa o dinheiro aí, alguém vai pegar. A culpa é do dinheiro? É porque o dinheiro não é seguro? Não, a culpa é sua que foi descuidado. Mesma coisa, se você tem Bitcoins é dinheiro virtual. Se você não cuida bem das suas senhas, se você deixa Bitcoin no exchange que ninguém conhece e tal, você vai perder seus Bitcoins. Agora, se você cuida bem dos seus Bitcoins, tem uma carteira segura, pesquisou, adquiriu uma carteira, um aplicativo seguro, cuida bem das suas senhas, faz aquela dupla verificação, tudo, ninguém vai chegar nos seus Bitcoins não.
é só você saber se cuidar, entendeu? Usos interessantes do Bitcoin atualmente. Investimento. Muita gente tem investido em Bitcoin, né? Investe lá porque bota uma certa quantidade do seu portfólio de investimento no Bitcoin e espera um rendimento. Muita gente se deu muito bem com isso. Trade financeiro, isso aqui é bacana. Existem hoje até plataformas automatizadas. O que é trade financeiro? É você ficar toda hora comprando na baixa e vendendo na alta, comprando na baixa e vendendo na alta. Aí você tem que ter um conhecimento grande e viver disso, né? Eu tenho um amigo que se largou tudo e vive disso há já uns 2 anos. Ele não dorme. Ele literalmente não dorme. Ele dá cochilos durante o dia, né? Porque é o tempo todo olhando para fazer, dá ordem de compra, ordem de venda, ordem de compra, ordem de venda e tal. E hoje já existem até plataformas automatizadas que fazem isso. Tem a Atlas Quantum, que é um algoritmo que ele é automatizado. Você deixa seus bitcoins lá. Eu tenho até um pouquinho lá na Atlas, mas não sei se vocês acompanharam recentemente, houve um vazamento de dados da Atlas. Assim, ninguém chegou nos meus bitcoins e tal, a minha conta não foi acessada, mas houve vazamento e o que mostra que é um perigo, né? Desde então, todo dia eu recebo bitcoins. Bit não sei o quê, clique aqui para você ganhar bitcoins. É óbvio que foram pessoas que pegaram meu e-mail e estão tentando me jogar scam, né? Eu fico ligado nisso aí. Né? Recebimentos por produtos, serviços ou prestados. Hoje muitas empresas já aceitam Bitcoin. Eu estava falando para elas, como eu sou entusiasta, toda hora que eu vejo algum lugar que tem Bitcoin, eu quero ir. Isso é até interessante para você aceitar Bitcoin, porque os nerds vão todos lá. No dia que eles souberem que você é alguém que vai, eles vão lá e vão querer apertar sua mão. Valeu, meu irmão, é muito legal, você é uma massa, você é o pioneiro. Eu estava em São Paulo, eu descobri que tinha um restaurante, a Tartuferia São Paulo, que aceitava Bitcoin. Fui lá e paguei com Bitcoin. Então você também pode eventualmente usar seus bitcoins para operações, para comprar e vender coisas assim, quando aceito, né? Compra de produtos ou serviços internacionais. Hoje o Bitcoin é muito mais aceito fora do país do que aqui, então muitas vezes você pode comprar em sites via Bitcoin, né? Transferências internacionais, esse é um dos principais usos hoje, porque para você fazer remessa para o exterior é extremamente burocrático, caro e demorado, e transferência internacional do Bitcoin. Se você é alguém, por exemplo, está morando em outro país, manda dinheiro para sua família, Bitcoin talvez seja uma das melhores maneiras de você fazer isso, né? E outros usos, né? O que é que a gente pode pensar? Eu posso pensar num. Se você, por exemplo, quer proteção patrimonial. Se é alguém, até para você de repente indicar a um... Tá gravando, né? Mas olha, proteção patrimonial mas é. Se a pessoa tem Bitcoin hoje, não tem Bacenjude que vai achar, meu amigo. Tava até comentando. André, é possível... Hã? Não tem. Mas para quem? Né? Então, porque é possível piorar Bitcoin? Mas em situações muito específicas. Digamos que você tem Bitcoins numa corretora. A corretora concede no Brasil, uma exchange dessa. Você tem cadastro, tem tal, ela é uma empresa registrada na junta comercial em todo canto, né? E o seu credor descobre que você tem bitcoins naquela corretora. Ele vai pedir ao juiz, se o juiz mandar uma intimação para aquela corretora mandando pegar seus bitcoins, você vai conseguir, eventualmente. Não, consegue, a corretora vai ter que cumprir. Agora, muitas dessas exchanges, elas não são nem sediadas no Brasil, são sediadas fora. Né? Então não tem como você... Segundo, como é que você vai saber que aquele cara tem bitcoins? Tá, sabe? Então é extremamente improvável, para não dizer impossível, que isso aconteça. Embora em tese você possa imaginar uma situação dessa. Mas então a proteção patrimonial é um uso interessante do Bitcoin. Estamos terminando. Problemas que o Bitcoin ainda enfrenta hoje. Pouco conhecimento, poucas pessoas realmente conhecem o Bitcoin, né? Baixa aceitação, ainda é baixa, muito baixa a aceitação do Bitcoin, né? Já estava na hora de ele ser mais aceito. Volatilidade do preço, o Bitcoin é um ativo que ainda tem muita oscilação, isso afasta muitas pessoas. Isso eu estou falando para o uso dele como moeda. O Bitcoin hoje é muito mais um ativo, é um criptoativo do que uma criptomoeda, né? Muito mais, embora ele tenha sido pensado para ser moeda. Tem a questão da regulamentação estatal, que há um buraco regulatório ainda no Brasil, vou explicar mas já. E alguns outros problemas que a gente pode identificar o Bitcoin. A associação que muitas pessoas têm ainda dele com coisa ilícita, né, em virtude da sua origem. As fraudes que têm sido praticadas no mercado de criptomoedas, o que acabam afastando muita gente de iniciativas sérias como Bitcoins e tantas outras criptomoedas sérias que a gente tem por aí, né?
Como adquirir Bitcoin? Você pode fazer isso recebendo produtos, por produtos vendidos ou serviços prestados, né? Você pode, se você é um comerciante, por exemplo, você pode começar a aceitar Bitcoin. Se você fizer isso, me avise que eu vou fazer questão de ir lá, né? Eu descobri que tem uma hamburgueria aqui que aceita, e que é uma hamburgueria que o dono é o meio que libertário, ele coloca nos hambúrguer, ele coloca nos papéis, imposto é roubo, né? Estado é quadrilha e tal. Eu tenho que ir nesse lugar, né? Compra direta de pessoas que possuem Bitcoin. Alguém que tem Bitcoin, eu compro, você me dá o Bitcoin, beleza? Uma compra direta. Isso tem muito, na internet tem muitas redes P2P de internet, os caras têm que tomar muito cuidado, porque tem muito sacana nesses lugares aí. Compra por meio de corretoras, você tem no Brasil hoje Foxbit, Mercado Bitcoin, a Atlas e tantas outras que operam. E mineração, o que é algo cada vez mais difícil, porque para minerar hoje você tem que ter uma capacidade computacional muito grande. Mas tem pessoas se reunindo até para fazer salas com computadores, com mineração e tirando um bom dinheiro até com isso, né? Regime jurídico do Bitcoin no Brasil. Primeiro, a gente não tem uma regulamentação legal ainda do Bitcoin. O que a gente tem é um projeto de lei, né? já eu chego. Diante disso, a gente tem uma atuação muito cautelosa hoje de setores regulados que são relacionados com Bitcoin. Vocês devem ter visto já a polêmica dos bancos que fecharam as contas de corretoras, né? E isso está sendo discutido. Essa semana saiu uma decisão de um juiz de São Paulo mandando reabrir, mandando um desses bancos reabrir, né? O Bradesco. No STJ a questão está empatada, um ministro pediu vista, mas está 1 a 1. O ministro Belício foi para um lado, o ministro Nancy foi para o outro, né? E isso é uma questão polêmica. E aqui há duas questões que acontecem. Primeiro é o seguinte, os bancos fizeram isso por conta de concorrência também. Eles têm medo, mas não é só isso não, pessoal. Não sou advogado de banco não, mas pense o seguinte, o banco é um setor muito regulado, que tem que ter um nível de governança muito forte, um nível de governança corporativa fortíssimo e que tem que ter um nível de compliance fortíssimo. É complicado para eles operarem com essas empresas que atuam num vácuo regulatório hoje grande. Isso em termos de governança mesmo, em termos de compliance. Então, tem a questão da concorrência, deles quererem realmente fazer isso para quebrar e para, de repente, entrar nesse mercado, mas tem também essa questão da cautela desses mercados regulados de atuarem com empresas que operam no Bitcoin, né? Então, você tem uma cautela muito grande hoje de quem atua no mercado em setores regulados. Você tem alguns comunicados do Banco Central sobre Bitcoin, basicamente o Banco Central dizendo que Bitcoin não é moeda, nos termos da legislação brasileira, porque moeda eletrônica, não existe moeda digital, o termo é moeda eletrônica usado pela lei, é aquela que ela é algo que tem que ter lastro em moeda nacional, no real. Então o Bitcoin não é isso, então é um comunicado bem vago assim que diz que não é moeda eletrônica nos termos da lei e faz uma série de alertas para pessoas, tipo dizendo assim, olha, cuidado, já tem muita fraude, tem tal, como quem diz assim, olha, cuidado porque chapéu de trouxa é marreta, você sabe que se você entrar numa furada aí, o problema é seu, né? Não, vou chegar lá, vai chegar aqui. Então, a não caracterização como moeda, ó, esse é o comunicado, houve esse comunicado de 2014, ó, esclarece os riscos decorrentes da aquisição das chamadas moedas virtuais ou moedas criptografadas, ó, ele diz, ó, não se confundem com moeda, não se confundem com moeda eletrônica, de que tratam a lei tal. Então ele diz isso e faz um alerta lá, o pessoal diz que ele não regula, que as exchanges não são instituições financeiras e não são mesmo tal. Depois teve esse outro comunicado de 2007, que é mais ou menos no mesmo sentido. São dois comunicados e eles têm um FAQ que eles publicaram, né, com algumas dúvidas sempre que eles recebiam, provavelmente na ouvidoria. Aí, ó, o que é moeda virtual? O Banco Central regula as moedas virtuais? Aí ele diz lá, não. Ó, o Banco Central autoriza o funcionamento de empresas que negociam moedas virtuais? Aí, não, elas não são reguladas, não são instituição financeira. Publicou um FAQ lá, que está lá disponível na internet. A Receita Federal caracteriza o Bitcoin como ativo financeiro, Bitcoin não, criptomoedas em geral, como ativo financeiro e manda você declarar, ó, aqui ó, o manual da Receita Federal, manda você declarar como ativo, ó, as moedas virtuais devem ser declaradas? Sim, devem ser declaradas, aí fala até Bitcoin ali, ó, Bitcoin por exemplo tal, e se você tiver ganho de capital de um ano para o outro, é tributado, tributação de 15%, né, ganho de capital, tá aqui também, ó. Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais são tributados? São sim.
né, a 15%, se for superior a 35 mil por mês são tributados. Então essa é a orientação da Receita Federal sobre Bitcoin. Existe um projeto de lei em tramitação na Câmara, que é esse projeto aqui do deputado Áureo, PL 2303, que no início era um projeto bem simplesinho, ó, só tinha 3 artigos. Basicamente o objetivo dele era tratar de Bitcoin, programa de milhagem, e ele só se preocupa. Eu conheci, inclusive, o Fernando Uri esteve lá, né, alguns assessores me procuraram, fui até chamado para uma audiência pública, mas não pude ir e tal. A questão é, ele só queria que você colocar no projeto de lei que o Bitcoin é fiscalizado, regulamentado pelo Banco Central. Era tipo uma lei para deixar claro que o Banco Central pode se meter ali se quiser. Nada com nada, não ia alterar em nada tudo. O problema é que o relator do projeto, um tal de Expedito, lá de Rondônia, sei lá de onde é, fez uma mudança, meu amigo, no projeto, destruindo o Bitcoin. O projeto é a coisa mais absurda que você pode imaginar. Criminalizando, proibindo e tornando crime você usar criptomoeda, tal. Aí é óbvio que isso não foi para frente, está rolando, está tendo audiência pública ainda, vamos ver o que é que vai dar esse projeto de lei aí, tem que ficar acompanhando, viu? E tem os comunicados, as notas da CVM, os posicionamentos da CVM. A CVM emitiu basicamente 4 notas importantes, não sobre Bitcoin, porque não é da competência da CVM, mas sim sobre o que a gente chama hoje de ICO, as Initial Coin Offerings. Por quê? Porque o Bitcoin, como eu disse a vocês, é apenas uma de mais de 1000 criptomoedas que existem no mundo hoje, né? Então, é muito comum hoje, tem sido muito comum hoje, você usar emissão de criptoativos, né, os tokens, né, como meio de captação de recursos, captação pública de recursos. Então, para uma startup e tal, você lança tokens no mercado, esses tokens virtuais que podem dar alguns direitos. E a CVM, nesses comunicados, ela tem dito basicamente o seguinte: ela tem se preocupado em dizer que a ICO, se envolver a concessão de direitos societários, de participação, etc., nos termos lá do artigo 2º da lei da CVM, inciso 9º, que é o inciso coringa lá sobre o que é valor mobiliário, porque o artigo 2º é que diz o que é valor mobiliário, e todo mundo sabe que é um rol exemplificativo, e além disso, o inciso 9º é bem amplo. Então a CVM, em todos esses comunicados, ela diz o seguinte: se um ICO envolver um token, envolver moeda, criptoativo, o que você quiser, que confira direitos societários, que se enquadre na definição do inciso 9 do artigo 2º, isso é considerado captação pública de recursos e tem que se submeter à regulamentação da CVM, né? Agora, ela deixa claro nos comunicados dela que até hoje ela não teve nenhum registro nem dispensa de emissão pública de valores imobiliários por meio de ICO. Mas tem que ficar olhando, tem que ficar acompanhando a CVM, porque a primeira decisão que ela der importante sobre isso vai ser relevantíssima. Beleza, pessoal? Bem, eu devo ter extrapolado o tempo demais até, mas como ninguém falou nada, eu fui falando, né? Eu agradeço a paciência de vocês. Esse é basicamente aqui eu procurei explicar um pouco a história do Bitcoin e consequentemente das criptomoedas, porque ela é a principal, ela puxa tudo, e o marco regulatório que a gente vive hoje no Brasil, ou a ausência de marco regulatório, e como é que a gente está, o vácuo que a gente tem hoje. Muito do que aconteceu nos Estados Unidos está se repetindo no Brasil. Essas coisas de fechar a conta de corretora, tudo, regulação, medo da regulação, tudo aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Já houve no Brasil alguns casos de fraude com criptomoedas, entre aspas. Lá em Brasília teve o famoso caso da CryptaCoin, né, que não era criptomoeda coisa nenhuma, eram uns espertalhões lá, que inclusive eles recebiam em Bitcoin, hoje sumiram, todo dia estão cheios de dinheiro. Mas o fato é que tem que tomar cuidado com isso. E é óbvio que a expectativa de entusiastas como eu é a melhor possível. A gente espera que se regulamentação vier, seja mínima para que essas inovações possam prosperar, possam continuar produzindo seus efeitos benéficos perante a sociedade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado pela paciência e atenção.